capítulo 14, a partir do versículo 25. Evangelho de Lucas, 14. Nós vamos ler do versículo 25 até o 35. Lucas 14, nós vamos ler na NVI hoje. E eu quero falar com você sobre crescimento espiritual. Quem quer crescer espiritualmente aí? Aleluia. Marcão já está arrumando ali o microfone. Já vai parar essa microfonia. Em nome de Jesus. Aleluia. Crescimento espiritual. Evangelho de Lucas 14, do 25 ao 35. Vamos ler a palavra do Senhor. Diz assim: uma grande multidão ia acompanhando Jesus. Este, voltando-se para ela, disse: se alguém vem a mim e ama o seu pai, sua mãe, sua mulher, seus filhos, seus irmãos e irmãs, e até a sua própria vida, mais do que a mim, não pode ser meu discípulo. E aquele que não carrega a sua cruz e não me segue, não pode ser meu discípulo. No versículo 33, ele repete isso pela terceira vez. Da mesma forma, qualquer de vocês que não renunciar a tudo que possui, não pode ser meu discípulo. Versículo 28, volta um pouquinho. Entre as condições para sermos discípulos de Jesus, ele coloca esses dois exemplos. Qual de vocês, se quiser construir uma torre, primeiro não se assenta e calcula o preço para ver se tem dinheiro suficiente para completá-la? Pois se lançar o alicerce e não for capaz de terminar, todos os que virem zombarão dele, dizendo: ele começou a construir e não foi capaz de terminar. Ou, qual é o rei que, pretendendo sair à guerra contra outro rei, primeiro não se assenta e pensa se com 10.000 homens é capaz de enfrentar aquele que vem contra ele com o dobro da força, com 20.000 homens. Se não for capaz, enviará uma delegação, enquanto o outro ainda está longe, pedindo um acordo de paz. Versículo 33, ele falou sobre a renúncia total. Versículo 34, ele fala sobre o sabor do cristão, sobre o nosso sabor. E quando nós falamos de sabor, nós estamos falando de, ao experimentarmos, termos naquilo prazer. Então Jesus nos revela, a partir do versículo 34, que na nossa vida o propósito dele é que ele e outros tenham prazer através da nossa vida, que seja prazeroso a nossa vida, a Deus e ao próximo. E ele diz: o sal é bom, mas se ele perder o sabor, como restaurá-lo? Perdeu a utilidade, não serve nem para o solo, nem para adubo, é jogado fora, é descartado. Aquele que tem ouvidos para ouvir, ouça. Quem veio com ouvidos para ouvir a palavra do Senhor nessa noite? Amém? Crescimento espiritual.
Eu quero hoje, em nome de Jesus Cristo, compartilhar com você e despertar você a um elevar da sua vida espiritual, a um amadurecimento da sua vida espiritual, a um crescimento espiritual. Quando nós crescemos espiritualmente, nós podemos elevar o nosso relacionamento com as pessoas, e nós podemos elevar o nosso relacionamento com Deus, subir o nível. Outros preferem ir mais fundo, ou um aprofundamento, ou uma elevação. Ambos falam de crescimento. Eu quero crescer espiritualmente. Você quer crescer espiritualmente? Sim ou não? Perceba que neste texto que nós lemos, Jesus, ele começou o seu ministério e sempre chamava a atenção das pessoas por onde ele ia, por onde ele passava. Muitas vezes, antes mesmo dele chegar, as pessoas já tinham ouvido falar de Jesus e tinham então o seu primeiro contato, eles tinham a sua primeira aproximação de Jesus, uns mais, outros menos. E aqui nós vemos que essas pessoas em particular, elas não só tiveram esse primeiro contato com Jesus, mas o versículo diz, no versículo 25 diz que essa multidão ia acompanhando Jesus. E Jesus, ele faz uma leitura das pessoas que estão o acompanhando, e ele quer que essas pessoas entendam que a expectativa do seu coração é que elas cresçam espiritualmente. Por isso, ele começa a dizer para as pessoas, a ensiná-las algumas condições para que elas se tornassem verdadeiramente discípulos de Jesus. E ele está ensinando que para eu ser um verdadeiro discípulo de Jesus, existem alguns ajustes que eu preciso fazer. Não basta eu estar acompanhando Jesus. Se fosse suficiente estar acompanhando Jesus para se tornar um discípulo, é o que ele teria dito, concorda comigo? Olha, vocês estão me acompanhando, continuem me acompanhando, porque é assim que funciona para vocês se tornarem verdadeiramente um discípulo. Mas não é o que Jesus diz. Ele fala para aqueles que estão acompanhando condições para ser um verdadeiro discípulo, deixando claro que só acompanhá-lo não é o suficiente. A primeira coisa que eu quero esclarecer com você é a ideia de Jesus de discipulado, né? Nós fazemos o nosso discipulado, nós temos grupos de discipulado, e às vezes pela linguagem, né, eclesiástica, a gente vê o discipulado como uma referência humana, não que seja errado, mas nós não podemos esquecer que discipulado é um lugar onde nós cumprimos o ID de Jesus. Vá até os confins da terra, ensinando o que vocês aprenderam, batizando e fazendo discípulos, discípulos de Jesus. Esse é o nosso propósito. Esse é o propósito do discipulado. Não é fazer discípulos de homens,
mas discípulos de homens que seguem, que são modelos e exemplo de Jesus. Então, ainda que estejamos aprendendo através dos homens, o modelo que nós estamos aprendendo e copiando é Jesus. Toda honra e glória para Ele. Ele é o modelo supremo. Você pode aplaudi-lo? Então estamos observando aqui que Jesus, Ele então dá esses desafios, essas condições, esse ensino para nos tornarmos verdadeiros discípulos dele. E nós vemos que um verdadeiro discípulo de Jesus exige-se algumas práticas, algumas obras, algumas realizações. Requer de mim fazer algo, requer de mim abrir mão de algo, requer de mim pagar um preço. Quando nós lemos o livro de Apocalipse capítulo 2, nós vamos para esse texto e depois voltaremos para Lucas 14, mas eu quero te mostrar algo importante aqui no livro de Apocalipse capítulo 2, de 1 ao 6, onde nós vemos Jesus falando com a igreja de Éfeso a respeito do momento que eles estavam vivendo e do início de sua caminhada com Jesus, citando o momento que eles estão e citando lá o início, quando eles não tinham ainda crescido espiritualmente, onde eles estavam descobrindo Jesus, a palavra de Jesus, os ensinos de Jesus. Versículo 2, Jesus diz assim: eu conheço as suas obras, eu conheço as coisas que vocês estão fazendo. Ele está falando do presente, e eu vejo que aquilo que você está fazendo é com trabalho árduo. As suas obras, você rala bastante, você é perseverante, você também tem um bom filtro, você não pode tolerar homens maus, e aqueles que se dizem cristãos, crentes, profetas, apóstolos, você fica de olho, você procura um discernimento, você tem o temor do Espírito, e descobre os que são e os que não são, descobre os impostores. Conheço as suas obras, estou vendo o seu duro trabalho, seu presente. Verso 3, você tem perseverado, suportado os sofrimentos por causa do meu nome, não tem desfalecido. Quero ver um glória a Deus bem forte. 4, no entanto, contra você eu tenho isto: você abandonou o seu primeiro amor. Então Jesus está vendo uma igreja, pessoas procurando retidão, procurando discernimento de espíritos, procurando viver para Deus, trabalhando para Deus, trabalhando na obra de Deus. No entanto, está faltando algo. No entanto, está faltando aquela chama do primeiro amor, está faltando aquela paixão. E Jesus agora, no versículo 5, vai dar a instrução para essa igreja de como eles podem resgatar o amor do início. E a instrução dele é a seguinte: portanto, lembre-se de onde você caiu. Número 1. Número 2, arrependa-se. Número 3, perceba isso: faça as obras que praticava no início.
Então veja, no presente, naquele momento, Jesus está visitando a igreja de Éfeso e está dizendo: estou vendo as suas obras, estou vendo você trabalhando, estou vendo você dando duro, estou vendo você determinado, empenhado, não desfaleceu, mas eu também estou vendo que está te faltando, dentro de todo esse seu empenho, dentro de toda essa sua vida de fé, dentro de todas as obras que você está praticando, está faltando, a chama se apagou no seu coração. E eu quero agora que você resgate, no meio das obras que você está fazendo, que você faça elas com o amor, o mesmo amor que você tinha. Então lembre-se de onde você caiu, lembre o que aconteceu, procure observar, procure lembrar, procure trazer à memória onde você estava e onde você não está mais. Você caiu da posição do amor, e agora se arrependa do lugar que você está. Se arrependa. Você não tem que arrepender pelas obras que você está fazendo apenas, mas porque as obras que você está fazendo, elas já não carregam o amor do início. E agora Jesus diz algo muito importante, e Ele diz assim: faça as obras que praticava no princípio. No princípio você tinha um amor diferente, porque o que você fazia era diferente do que você está fazendo agora, apesar de você estar fazendo muita coisa e sendo perseverante. O que Jesus está dizendo é: olha, você quer crescer espiritualmente? Nem todo crescimento espiritual significa você desprezar coisas que você fazia no início. Se você quer manter o primeiro amor na sua vida, isso não significa necessariamente que tudo que você precisa é de um outro cargo, de uma outra posição, de uma outra cadeira, de outras funções mais importantes. Independente das funções, das obras, da realidade que você estiver praticando, existem obras do início da nossa fé, da caminhada com Jesus, que são essas obras, as simples, as humildes, as despretensiosas, que vão sustentar o amor. O que Jesus está dizendo para a sua igreja de Éfeso, para a nossa vida, para a igreja dele em Foz do Iguaçu, é: não deixe as suas obras atuais eliminarem as obras iniciais. Eu quero ouvir um amém bem forte. O que ele está dizendo é que nem toda boa obra é capaz de sustentar o amor. Nós vemos nesse texto de Apocalipse Jesus também dizendo que Ele não é a favor do abandono do amor, mas contra. Que Ele se importa, que Ele percebe, Ele sonda, e Ele tem interesse em que nós estejamos vivendo apaixonados por Ele, como foi um dia. Nós estamos vendo neste livro de Apocalipse que o amor, ele não é perdido, ele não foi roubado, ele foi deixado, ele foi abandonado. Se você não está vivendo o primeiro amor na sua vida hoje, talvez você está fazendo obras demais, tarefas demais, e você não percebeu que em algum momento você abandonou o amor e o substituiu por obras. Obras são importantes, mas não abra mão das mais importantes, que são aquelas que sustentam o primeiro amor por Ele. Posso ouvir um amém? Agora, neste texto, e por último nesse texto de Apocalipse, nós estamos vendo, antes de voltar para Lucas 14, falar sobre crescimento espiritual, é que a direção de Jesus para o resgate do amor, a instrução de Jesus para o resgate do amor, como semente para o despertar do amor, para a manifestação do amor, não é a nossa busca por sentimentos, mas é o nosso empenho em obras, em tarefas, em práticas. Nós estamos há alguns dias do nosso congresso de casais. Sábado e domingo nós vamos ter o congresso de casais,
E se você está junto com uma pessoa, seja namorado, noivo ou casado, já há algum tempo, você percebe que o amor, ele dá uma esfriada e que a pessoa não é mais como ela era no início. E muitas vezes as pessoas procuram ver em seu relacionamento, seja conjugal ou com Deus, a realidade, a base do amor, ou vendo que aquele amor, aquela chama, aquela paixão não está presente mais, ela fica procurando em sua vida encontrar os sentimentos que ela tinha no início, para resgatar e para manifestar no presente um novo nível de amor. E a resposta de Jesus para reacender da chama não é a busca por sentimentos, mas a busca por práticas iniciais. Você está entendendo até aqui, sim ou não? Crescimento espiritual. Então nós vamos voltar para o livro de Lucas capítulo 14, e nós vamos ver neste texto o que Jesus está ensinando essa grande multidão que está seguindo Ele, que está no início de sua fé, e qual é a instrução que Jesus dá para que eles cresçam espiritualmente e vivam uma vida com boas obras, cheias de amor por Deus. Você está interessado? Dá um amém aí bem forte. Primeiro ponto que eu quero ver com você, no versículo 25, é que Jesus está desafiando a essa multidão a elevar a sua convicção a um nível mais alto de uma falsa ilusão. Versículo 25, a Escritura diz que uma grande multidão ia acompanhando Jesus, e ele volta e diz: você não pode ser meu discípulo só acompanhando. Jesus está dizendo: por enquanto você está acompanhando, ainda não é discípulo, apesar de estar acompanhando. Ser discípulo, a raiz, a origem da palavra, ela une palavras gregas, e uma da união dessas palavras é o mate, como de matemática, que significa um esforço mental, para você pensar algo, para você entender algo, é um esforço da sua mente, de busca por informação, de entendimento, de clareza. Jesus está dizendo: você quer ser meu discípulo, você precisa se esforçar a pensar nas coisas que são do alto, a pensar no que eu digo, a pensar no que eu ensino. Ser discípulo é ser um aluno. Ser discípulo não é só acompanhar, mas aprender como viver, como agir, como reagir. E agora que eu entendi, que eu me esforcei, que eu anotei, que eu registrei, que é uma área da minha vida que eu preciso trabalhar, eu agora vou me empenhar em viver aquilo que eu aprendi. Isso é ser discípulo de Jesus. E ele está dizendo à grande multidão: só acompanhar não faz você entender, nem também conseguir ter forças para mudar de vida. Este acompanhar utilizado no texto é diferente de seguir. Acompanhar e seguir, quando você vê essas palavras no grego, no Novo Testamento, elas têm a sua diferença. O acompanhar é ir junto. O acompanhar traz o sentido de você viajar junto, traz o sentido de você, inclusive, pasme, essa palavra, ela refere-se a uma coisa que você gosta muito, o resort. O resort tem o nome de resort porque é um lugar onde as pessoas vão juntas, né? Ainda que separados, um de cada destino, mas estão lá juntas. Um resort é um lugar que oferece hospedagem, entretenimento, recreação, divertimento.
comida boa, termas, água quentinha, não precisa lavar louça. Ai, que benção! Nós temos nossos irmãos aqui do norte, do nordeste, né? Rio, centro-oeste. Olha que benção! Nunca faz frio. Jesus está dizendo: escute, você quer ser meu discípulo? Mas para ser o meu discípulo, não basta você só buscar por entretenimentos, diversão, só buscar aquilo que você quer para comer, para te alegrar, para inflar o seu ego, para tirar um sorriso de você. Ser meu discípulo vai além de um simples acompanhamento. Tinham pessoas que acompanhavam Jesus porque viam em Jesus um resort, e Jesus muitas vezes o repreendia. Jesus cruza um rio, sai de uma cidade para outra, e quando chega lá no outro dia de manhã, logo cedo uma multidão está esperando ele, e Jesus fala assim: por que vocês vieram atrás de mim? E Jesus faz a pergunta só para eles pensarem, porque Jesus tem a resposta, e Jesus diz para eles: vocês só estão vindo atrás de mim porque ontem eu dei pão para vocês comerem, hoje vocês estão atrás do que comer de novo. Você está me buscando porque você está achando que ser meu discípulo é viver num resort, é você ter o que comer, é você ver acalmar a tempestade. Muitas vezes as pessoas que acompanhavam Jesus chegavam para Jesus e diziam: Jesus, faz um milagre aí para a gente ver, quem sabe a gente crê em você. E Jesus está dizendo: para você ser o meu verdadeiro discípulo, não basta apenas você me acompanhar. E eu quero te perguntar hoje: você tem vindo à igreja, você tem ido na célula, você tem buscado a Deus com qual expectativa? De se tornar um discípulo, aquele que aprende e põe em prática? Ou você tem procurado um lugar que te diverte, que te entretém, que te faz você, né, ficar bem, em paz, feliz e sorrir da vida? Ser um verdadeiro discípulo de Jesus, isso nos desafia a gente procurar o que eu posso aprender dele hoje, o que eu posso aplicar na minha vida hoje, para eu poder ter essa certeza, essa convicção, essa paz, de que eu sou não perfeito, mas eu tenho aprendido e eu tenho sido melhor. Jesus quer elevar a sua convicção de que você não é apenas alguém que acompanha. Você não nasceu para ser um acompanhante, você nasceu para ser um seguidor. Você não nasceu para ser acompanhante, você nasceu para ser discípulo de Jesus, para aprender e pôr em prática e refletir a glória dele na terra. Dá um aplauso para Jesus bem forte. A palavra seguir que Jesus utiliza nesses versículos, no texto que nós lemos, 27, ele está dizendo no versículo 27, quando ele fala sobre seguir, é um outro termo utilizado, não é o de acompanhar. Seguir significa aparecer, marcar presença. Seguir é trazer-se, é verdadeiramente vir, não estar, não acompanhar, mas vir. Seguir é entrar na presença dele. Seguir é ir com a presença dele. No livro de Lucas, capítulo 7, versículo 11, no entanto, nós vemos uma colocação muito interessante, onde esses dois termos são unidos: acompanhar e seguir. Você pode repetir comigo e dizer: acompanhar e seguir. Lucas 7,11, ele diz assim: logo depois Jesus foi para uma cidade chamada Naim. Você está lendo na NVI? Essa aí eu peguei, então em outra eu vou melhorar. A tradução mais próxima do original, onde você pode encontrar bem colocada a diferença dessas duas palavras, ela diz assim: ele foi para Naim, iam os seus discípulos e uma grande multidão. Agora olha que interessante, essa palavra aqui, onde diz que eles foram com ele, ou iam com ele,
é justamente a palavra acompanhar. Lembrando que a palavra acompanhar significa diversão, alegria, provisão de pouso, provisão de felicidades, provisão de alimentos. E ele, nesse texto, ele coloca o mesmo sentido de estarem nessa situação com Jesus. Contudo, ele separa os públicos. Olha, ele diz: iam os seus discípulos e uma grande multidão. Quando nós acompanhamos Jesus, quando nós vamos com Jesus, apesar de muitos estarem juntos, existe uma distinção entre ser discípulo ou simplesmente estar acompanhando, simplesmente ser parte de uma grande multidão. Então o que nós entendemos é que uma vida com Deus, uma vida na presença de Deus, o meu desafio, o meu alvo, a minha convicção principal que precisa ser elevada é que eu sou um seguidor, eu sou um discípulo. Você entendeu isso? Diz amém. Contudo, nessa caminhada nós podemos também ter os nossos momentos de alegria, de diversão. Hoje você veio aqui, se alegra, regozija, sorri, conhece gente nova, dá glória a Deus, brinca, diverge, bate palma, pula, dança, chora, rola. Amém, gente? Contudo, tem um propósito acima de tudo isso. Tem um propósito acima da alegria do homem. Tem um propósito acima das coisas do homem. E o propósito acima dessas coisas é sermos tornados cada dia mais um verdadeiro seguidor, discípulo de Jesus Cristo. E essas duas multidões, esses dois públicos vão andando juntos até o momento final, onde, quando na sua glória ele vier com os seus anjos, então ele vai fazer a separação entre ovelhas e os bodes, entre o joio e o trigo. Está pegando? Você está acompanhando, sim ou não? Ambos estão indo junto, ambos estão acompanhando, ambos estão desfrutando daqueles momentos. Mas Deus quer elevar a sua convicção de salvação, para no momento da separação, da divisão, você está do lado dos seguidores, dos discípulos de Jesus. É ali que você está. Dá um aplauso para Ele em nome do Senhor dos Exércitos. Eleve a sua convicção mais alto do que uma falsa ilusão. Esteja presente. Você vem para a igreja, você está na igreja, esteja verdadeiramente por completo. Quero um glória a Deus bem forte. Segundo lugar, segundo desafio para um crescimento espiritual, além de elevar a nossa convicção, ter as clarezas da vida. Segundo ponto que Jesus nos desafia para um crescimento espiritual é elevar a nossa fé a um nível mais alto que a nossa própria família, a um nível mais alto que a nossa própria vida. Versículo 26, ele diz: se alguém vem a mim e ama seu pai, mãe, mulher, filho, irmãs ou irmãs, até a sua própria vida, mais do que a mim, não pode ser meu discípulo. Eleve sua convicção de salvação, de propósito, do que é ser cristão, do que é ser discípulo. Segundo, eleve a sua fé mais alto que a sua família. Sabe, eu conheço pessoas que viveram a mesma coisa que eu vivi, o que eu vivi quando eu conheci Jesus foi que se eu tivesse colocado a minha família no nível mais alto que a minha fé, eu não teria me tornado um seguidor de Jesus, um discípulo de Jesus. Porque muitos da minha família olhavam para a minha fé e viam não uma fé, não um encontro com Deus, não uma transformação. Eles olhavam para mim e não viam um discípulo de Jesus. Eles olhavam para a minha vida, aquilo que eu estava vivendo, buscando e testemunhando. Eles viam um oponente, uma religião oponente, uma religião diferente daquelas pertencente à família. Eu precisei elevar a minha fé, tendo as minhas convicções do meu encontro que eu tive, da revelação que eu tive de Jesus Cristo. Eu precisei elevar a minha convicção acima
da ilusão que eu vivia. E quando eu levei a minha convicção, eu cheguei diante de uma situação onde eu precisei elevar a minha fé acima do que a minha família acreditava. E essa escolha, a fé no Senhor, o amor ao Senhor, a sua palavra, a revelação da sua palavra para mim, durante todos esses anos, tem sustentado a minha vida, tem sustentado a minha casa. E ainda mais, aqueles que no início não entendiam, passaram a entender e a conhecer também esse Senhor. Eu profetizo isso na sua vida. Eleve a sua fé acima do que a sua família acredita. Não viva só pelo que a sua família acredita, seus familiares acreditam. Viva pela revelação de Jesus Cristo que o Espírito Santo de Deus tem te dado. Coloque essa fé acima de tudo, de todos. Não coloque a sua vida medida a sentimentos, a medo do que vão te julgar. Não, eleve o seu nível de fé. Crescimento espiritual é elevar a sua fé acima de tudo e de todos, porque a palavra dele é verdadeira, a palavra dele é real, a palavra dele não muda. Ele começa a fé, ele pode terminar a fé. Quando ele levanta a sua convicção, eleva isso, é hora de você escolher. E quando você escolhe pela fé, tu e a tua casa servirão ao Senhor. Eu quero mais uma vez declarar em nome de Jesus a glória do Senhor refletida na sua vida. Aqueles que não têm a fé que você tem, vão olhar a sua determinação, a sua convicção, e vão conhecer o Senhor da glória. Eleve a sua fé mais alto que tudo e todos, e o nome dele será glorificado na sua vida. Diga aleluia. Diga crescimento espiritual. Mais forte, diga crescimento espiritual. É ter clareza de convicções. Diga crescimento espiritual. É fazer a minha fé crescer acima de tudo. Diga bem forte comigo, crescimento espiritual é elevar a minha cruz mais alto do que o meu conforto. Você quer crescer espiritualmente? Verso 27, Jesus diz: aquele que não carrega a sua cruz não pode ser meu discípulo. A caminhada com Jesus não é uma simples caminhada de férias. Somos peregrinos neste mundo, mas não estamos aqui de férias. Nós estamos aqui com um propósito: cumprir uma missão que Ele tem para cada um de nós. Estamos aqui, desfrutamos, nos alegramos, somos abençoados, aleluia, glória a Deus por isso. Sua vida será uma vida feliz, uma vida de alegria, uma vida de abundância, será uma vida próspera, sim, de conquistas, de avanços, sim. Isso também é crescimento espiritual, sim. Contudo, não é só isso. Hoje, minha filhinha de 4 anos, de onde tira essas coisas, Jesus? Ela falou assim: eu vou, como é que ela falou? Eu vou morrer? Ela falou: eu vou morrer. Ela falou hoje. Eu e a pastora estava conversando no quarto, ela foi lá umas 2, 3 vezes, mostrou uns desenhos, aí saiu, eu vou morrer. Eu falei: oxe, como assim, menina? Que papo é esse? Ela falou: sim, eu quero morrer porque eu quero ver Jesus. Eu quero morrer porque eu quero ir morar lá no céu com Jesus. Aí eu falei: mas não é assim que funciona. Eu falei para ela: não, Jesus te deu a vida para você viver, não para você morrer. Ela: hã? Como assim? Eu falei: sim, não somos nós quem escolhemos quando nós morremos para viver com Jesus. Nós escolhemos viver a vida que Ele nos deu, até o momento que Ele decidir. Aí sim chegou a hora de nós irmos morar com Ele. Nós temos uma vida para viver. Deus tem um propósito na sua vida. 4 anos sendo discipulada, ensinada, aprendendo o que é seguir Jesus. Está fazendo sentido para você, sim ou não? Aí ela: então tá bom. Então tá bom, resolvido. Então, viver uma vida crescendo espiritualmente é elevar a nossa cruz mais alto do que o nosso conforto. Alegria, diversões, sim, mas não podemos esquecer: existirão desconfortos, esforços serão exigidos. E Jesus disse: se você não se esforçar, se você não carregar a sua cruz, se você não demonstrar esforço,
você não vai conseguir aprender o que eu tenho para te ensinar, muito menos colocar em prática. Para você aprender o que eu tenho para te ensinar, para você conseguir colocar em prática aquilo que eu te ensinei, você vai precisar de esforço. Está fazendo sentido para você o que é carregar a cruz? Sim ou não? Porque a sua cruz não é o seu marido. Aleluia. Que o graça de casar está queimando no meu coração. Sua cruz não é a sua esposa. A nossa cruz fala do empenho, do esforço que nós precisamos, não para tolerar os outros, não para suportar os outros, não para amar os outros. Isso é uma coisa natural que o Espírito Santo põe e faz fluir dentro de você. Mas um esforço para a gente poder realmente aprender isso dele. O esforço começa ali antes. Deus, eu quero o que eu preciso aprender. Nessa área da minha vida, estou vendo que te desagrada, não está legal. E agora eu vou me esforçar, eu vou no culto, eu vou aprender, eu vou anotar, eu vou ler, vou pesquisar sobre o assunto. Entendi, Senhor, orei a respeito. Agora vou pôr força na minha vida para conseguir colocar isso em prática. Sem esforço, você não se torna discípulo. Sem esforço, você está acompanhando a multidão. Nós viemos para o culto sem esforço. Olha aqui, quantos aqui já perceberam na sua vida momentos onde você facilmente decidiu orar, e você colocou o seu joelho no chão, e você orou, e o céu abriu, e foi uma bênção, e foi fácil demais? Quem já viveu isso aqui? Quantas vezes você já pensou assim, vou adorar a Deus, e aí já apareceu um cântico no seu coração, e você cantou, e mesmo que você não sabia cantar, estava até gostoso, você sentiu a presença de Deus, foi fácil, fluiu? Quem já viveu facilidade assim, na adoração? Pôs um cântico lá, e foi gostoso, que bênção. Mas também quem já viveu na sua vida uma dificuldade de você conseguir ter ânimo para ir para a igreja? Quem já viveu na sua vida uma dificuldade, dificuldade para ir orar, dificuldade quando você está orando, dificuldade para romper o céu, dificuldade para se concentrar, dificuldade para crer que aquilo ali estava produzindo algum fruto? Quem percebe quem já viveu isso assim? Deixa eu ver se é só eu aqui que tenho que colocar força nisso, que tenho que me esforçar para isso. Quantas vezes você vem para o culto e você vê uma pessoa orando, chorando na hora dos louvores, que beleza, que gostoso, pessoa chorando, quebrantada, glorificando, mão para cima, joelho dobrado, pessoa ali na presença de Deus, e você com dificuldade de adorar? Quem já teve dificuldade de adorar mesmo? Nessas horas o que eu faço? Pastor, Deus não está movendo, não vou fazer nada. Essa responsabilidade não é do Senhor, a responsabilidade do esforço, de se esforçar, é minha e sua. Você quer crescer espiritualmente? Aprenda a se esforçar. Não está sentindo nada? Escuta, reino de Deus não é sobre sentimento. Reino de Deus envolve sentimento, envolve prazer, alegria, envolve o resort, mas não é sobre isso. O amor aceso, a chama no meu coração vai além do que eu estou sentindo, vai colocar em prática aquilo que eu creio, colocar em prática as minhas convicções. Ainda que eu não esteja sentindo, eu vou orar. Ainda que eu não esteja sentindo, eu vou adorar, porque a minha adoração, a minha oração, o meu louvor não tem a ver com o que eu sinto, tem a ver com o que Ele é, o que Ele faz, o que Ele pode fazer. Não é sobre mim, é sobre quem Jesus é. E isso não envolve, o que Ele é não se baseia no meu sentimento. Se esforce, cresça espiritualmente, eleve a sua cruz mais alto do que o seu conforto, e você vai crescer e viver as melhores experiências espirituais da sua vida. Quem crê, aplaude Ele de coração. Mais forte, mais forte. Para crescer espiritualmente, eu elevo as minhas convicções, eu elevo a minha fé, eu aumento, eu elevo minha cruz, eu coloco os meus desconfortos acima do conforto, quando fazer o que é devido parece desconfortável, ou realmente está desconfortável. Em quarto lugar, crescer espiritualmente envolve elevar os meus relacionamentos, elevar o meu relacionamento com Deus e com os homens, mais, muito acima, mais do que o meu isolamento. Crescer espiritualmente vai exigir o seguir. Falamos um pouquinho disso sobre o início.
sabe, é realmente estar junto, é realmente estar dentro, é realmente conectar com Jesus e com o seu corpo, com a igreja, com as coisas da igreja, com a vida das pessoas e com a vida de todas as pessoas quando se unem, que é a igreja. Por isso o Senhor diz assim: se você fala que ama a Deus, mas não ama ao próximo, você não entendeu nada. Porque ser discípulo de Jesus, você não pode dizer que ama a Deus, mas odeia o próximo. Você não pode dizer: eu tenho um relacionamento só com Deus e não vou me relacionar com ninguém mais, porque as pessoas ferem, as pessoas machucam. Não, eleve os seus relacionamentos. Deus tem bons relacionamentos, melhores relacionamentos, para agregar, para abençoar a sua vida. Não se isole com base nos relacionamentos ruins que você teve no seu passado. Deus está fazendo novas todas as coisas, inclusive os seus relacionamentos. Você não precisa se isolar, você precisa só elevar os seus relacionamentos mais alto do que o seu isolamento. Posso ouvir um amém? Ele diz: aquele que não me segue não pode ser discípulo. E seguir a Jesus é seguir o seu corpo. A multidão estava indo onde Jesus ia, eles viam Jesus, eles estavam vendo o corpo de Jesus, eles estavam vendo Jesus, o físico de Jesus, eles estavam vendo a manifestação do verbo vivo na terra. Hoje a manifestação da palavra de Deus na terra é você, essa pessoa que está aí do seu lado. Se chama Igreja de Jesus Cristo. Talvez você tenha só, olha aqui para mim, aprenda isso. Talvez você tenha só acompanhado a igreja, e Jesus não quer essa igreja. Eu estou falando agora como essa parte do corpo de Cristo, nós, igreja, Sara. Talvez você vem, diz: eu sou membro, eu estou junto, ou está chegando, ou vem de outras histórias onde você só acompanha a igreja. Jesus quer mais que isso. Jesus quer o seu relacionamento mais perto. Jesus quer que você eleve o seu relacionamento. Pare só de acompanhar. A igreja vai fazer a revisão de vidas. Eu estou acompanhando. A igreja vai fazer o congresso de casais. Eu estou acompanhando. Você vai? Não, não vou. Tem culto. Você vai? Não vou, mas eu estou acompanhando. Não, acompanhamento é coisa que a multidão faz. Você quer mais que isso. Você quer ser verdadeiramente discípulo de Jesus. E para ser verdadeiramente discípulo, para aprender e realmente receber unção, poder de Deus para colocar em prática, você precisa estar perto, você precisa estar junto, você precisa ser seguidor, discípulo. Está unido? Quero ouvir um amém. Você está unido a essa igreja? Você está unido a esse corpo? Você segue? Você é realmente ovelha deste rebanho? Eu sou realmente o seu pastor? Ou você tem me acompanhado? Tem acompanhado os cultos? Tem acompanhado o louvor? Eu não estou falando isso te julgando e dizendo que se você quiser assim, viver assim, não serve. Não, eu estou dizendo que existe um nível de vida melhor para você viver com Deus. Eu estou dizendo para você que existe um crescimento espiritual, e a palavra do Senhor que Ele nos ensina para ser discípulos, isso exige estar junto, estar dentro, estar perto. Não apenas acompanhe o Instagram da igreja, siga o Instagram da igreja, esteja lá dentro. A sua curtida é importante, o seu comentário é importante, o seu compartilhamento é importante. E eu não estou te dizendo isso porque eu estou em busca de likes ou dislikes. E inclusive o que eu falo que você precisa seguir, eu não estou te convidando nem para o meu Instagram pessoal, minha rede social. Eu estou falando a respeito do Instagram, da rede social da igreja. Você está entendendo, sim ou não? Isso não é sobre mim, isso é sobre o reino. Quando você não apenas acompanha, mas você segue, quando você participa, quando você olha, quando você observa o que Deus fez, o que aconteceu, o que vai acontecer, quando você se envolve, o que você está fazendo é cooperando com o reino. O que você está fazendo é divulgando o reino. Alguém que te conhece vai ver Deus na sua vida através dessa forma virtual que as coisas acontecem, e a gente não pode ignorar isso. E eu quero convidar você a isso. Talvez você é membro da igreja e nem segue, nem acompanha as redes sociais. Faça isso, isso é importante. Olha quantos testemunhos nós temos de pessoas que ouviram a palavra de Deus pelas redes sociais,
decidiram visitar a igreja, vir para a igreja, aceitar Jesus, por causa de uma semente nas redes sociais. Escute, nós não estamos aqui de passeio, nós não estamos aqui de férias, nós estamos aqui como igreja com um propósito de anunciar o reino. E quando você não apenas acompanha, mas você segue, você envolve, você está presente, você está cumprindo o propósito não só da sua própria vida, mas de todo um corpo, algo muito maior que eu mesmo, algo que está no coração de Jesus Cristo de Nazaré. Eu quero profetizar em nome de Jesus que salvação chegará na casa de pessoas, através da sua casa. Coroas, pedrinhas serão colocadas na sua coroa. Você vai se surpreender quando chegar no céu, Deus olhar e dizer assim: ó, está vendo essa pessoa aqui? Ela foi verdadeiramente salva por causa de um post que você fez, por causa de um convite que você fez, por causa da divulgação do reino, com toda a ferramenta que você tinha. Quero em nome de Jesus Cristo que você seja não só um acompanhante, mas um seguidor de Jesus, um seguidor da igreja, não só um acompanhador ou um acompanhante da nossa rede social, mas um verdadeiro seguidor. Dá glória a Deus, um aplauso a Ele aí, vai lá. Em quinto lugar, crescimento espiritual. Ele exige que eu eleve o meu comprometimento com o reino de Deus mais alto, a um nível mais alto do que o comprometimento que eu tenho com o meu próprio reino. Sua casa é o seu reino, seu trabalho é o seu reino, seus sonhos, o seu reino, as responsabilidades que você tem é o seu reino. E eu olho e eu vejo pessoas comprometidas com a vida que Deus te deu. Eu quero ouvir um amém aí pela fé. Se é uma pessoa comprometida, se é uma pessoa que trabalha, que procura chegar no horário, procura atender as demandas, quero ouvir um amém aí. Você, além das tarefas naturais, comprometimento com a família, você já respondeu o chamado, tem seu envolvimento ministerial, você tem comprometimento com o seu ministério. O que nós estamos vendo Jesus falando a partir do versículo 28 e versículo 31, onde ele compara os cálculos, as análises que precisam ser feitas quanto aos meus investimentos. Por isso ele fala: você não começa um projeto, você não começa a construir sem saber se você tem recurso para acabar, e você não entra numa guerra sem você ter certeza que você tem força para vencer. E quando nós seguimos a Jesus, nós entendemos que quando vivemos para o propósito, o plano dele, todos os recursos que nós precisamos para cumprir o projeto que é dele, nós podemos confiar que ele vai nos enviar. A Escritura diz: ninguém vai à guerra à sua própria custa. Se você decide viver a luta, a guerra do reino de Deus, os propósitos, as vontades do reino de Deus, todos os recursos que você precisar, Deus vai suprir, porque a guerra não é sua, a guerra é dele. Quem estava aqui domingo passado, a Escritura nos garante isso. Ninguém vai à guerra à sua própria custa. Não, quem enviou para a guerra é quem envia todo o recurso necessário para o seu sustento, para a sua defesa, para o seu ataque. Eu profetizo em nome de Jesus: viva a guerra do Senhor. O seu sustento, Deus vai enviar. Sua proteção, Deus garante. O seu ataque será de sucesso. Você vai vencer os seus inimigos para honra e louvor do Senhor. Mas para isso nós precisamos elevar o nosso comprometimento com o reino de Deus, mais do que o nosso comprometimento com o nosso próprio reino. Eu sou comprometido com o meu próprio reino. Eu pago o meu aluguel. Eu cuido da luz, da água na minha casa. E o reino de Deus? Não, isso daí eu não tenho comprometimento. Isso daí é para os outros. Você é mais comprometido com o seu próprio reino do que com o reino de Deus. Você vai para o trabalho, você é um exemplo. Faz um tempão que você trabalha no mesmo lugar e você tem orgulho de bater no peito e dizer: eu nunca chego atrasado. Você tem um comprometimento com o seu reino, mas no culto você não pode dizer. Pelo contrário, você sempre chega atrasado. Fala: está amarrado em nome de Jesus.
Isso está indicando que você tem um comprometimento maior com o seu próprio reino do que o comprometimento com o reino de Deus. Você está fazendo sentido para você, sim ou não? Você quer crescer espiritualmente? Eleve o seu nível de comprometimento com o reino de Deus, acima do comprometimento que você tem com o seu próprio reino. Isso significa buscar o reino de Deus e a sua justiça acima de todas as coisas, em primeiro lugar, entende? Não ao contrário, eleve o seu nível de comprometimento. Eu não falto no trabalho, mesmo doente eu vou. Aí qualquer gripezinha você não vem no culto, onde o Deus Todo-Poderoso tem poder para te curar. Você tem mais comprometimento com o seu reino do que com o reino de Deus. Você quer ser discípulo de Jesus, sim ou não? Ou você quer só um resort? Essa palavra eu estou ensinando, são as palavras que Jesus nos deu, a respeito do preço, de quanto custa crescer espiritualmente e ser verdadeiramente um discípulo. Eu não quero só acompanhar, eu não quero só a alegria, o sorriso, a cosquinha, o arrepio e a lagrimazinha de vez em quando. Não, eu quero ser um verdadeiro discípulo. Jesus me muda, me transforma, me ensina e me dá forças para ser melhor. Eu quero crescer espiritualmente. Quem está comigo aí, dá um aplauso para Jesus. Pastor, qual é o nível de comprometimento que eu tenho que ter com o reino de Deus? Verso 33. Da mesma forma, qualquer de vocês que não renunciar a tudo o que possui, se o comprometimento com o reino de Deus não for acima, não tiver disposição no seu coração de uma renúncia de tudo que possui, ele está dizendo, você não vai conseguir, você não vai ter o poder de ser discípulo. Ele não está dizendo assim, você não tem essa decisão ainda, eu não tenho interesse em você. Não, ele tem interesse a todos. Por isso ele está ensinando a multidão. Você está me acompanhando, sim ou não? O que ele está dizendo é, escuta, não haverá poder para você ser um verdadeiro discípulo sem renúncia. E eu quero que você tenha o poder para adquirir informação, poder para adquirir, para obter revelação e para executar aquilo que você aprendeu, para o mundo ver, e o mundo espiritual também vê, mas principalmente o mundo, quem não conhece o Senhor, olhar e ver, esse é o verdadeiramente discípulo, olha Jesus na vida dele. Renúncia. As pessoas renunciam, elas abrem mão dos seus recursos financeiros em troca de uma muda de roupa. Ela acha justo fazer a renúncia das suas finanças com um belo par de sapatos. Ela acha justo fazer a renúncia das suas finanças com um belo jantar. Ela acha justo, e glória a Deus que você sabe investir bem os seus recursos. Posso ouvir um amém? Glória a Deus por isso. Contudo, ela diz assim, não, eu vou na igreja, mas na igreja eu não faço essa renúncia. Na igreja eu renuncio, na igreja eu não coloco as minhas finanças, eu não renuncio às minhas finanças. É tão difícil ganhar dinheiro, eu vou colocar dinheiro na igreja. Isso daí é para outras pessoas. Aí Paulo faz a seguinte pergunta: você não acha equilibrado, justo, você não acha temperado aqueles que te ensinam coisas espirituais, receber de você as materiais? Olha que troca injusta, pensa nisso. E a mente natural, a mente humana, a mente carnal, de carne, de natureza humana, ela acha justo a troca do material, das finanças, por coisas materiais, mas ela não entende que ela também pode ser usada, instrumento de Deus para o sustento do reino, da missão. Ao receber das coisas espirituais, ela poder, como ela não tem ainda aquele nível de crescimento espiritual, ela está recebendo para crescer. Paulo diz, você acha injusto? Você está recebendo o que é mais precioso para você crescer. Você acha injusto que aqueles que te ensinam, a casa de Deus, o povo de Deus, o lugar onde te ensina, você acha injusto? Ele te dá as coisas mais preciosas, os tesouros eternos, as revelações eternas. Você acha injusto você trocar com esse pouco que você tem, que é material? Está fazendo sentido para você, sim ou não? Sim ou não? Aprenda a renunciar. Versículo 33. Você não renuncia, você não eleva essas áreas da sua vida,
o seu crescimento fica pequeno, o seu crescimento é lento, o seu crescimento é devagar demais. Por isso que muitas pessoas desanimam na fé, porque elas demoram para ver crescimento, restauração em sua vida, quando decidem viver por Deus. E eu estou te dando os instrumentos, eu estou te dando as ferramentas para você acelerar o seu crescimento espiritual. Quem quer crescer rápido em Deus, dá um glória a Deus bem forte. Eleve sua convicção, eleve sua fé, eleve os seus esforços, eleve os seus relacionamentos, abra mão dos isolamentos, eleve o seu comprometimento com o reino. Em último lugar, eleve o sabor que você oferece. Eleve o seu sabor, eleve a um nível mais alto do que os dissabores que te são oferecidos. Deus quer ter prazer em você, Deus quer ter prazer na sua vida, Deus quer ter prazer nos seus passos de fé, no cumprimento do seu chamado. Eleve, nós podemos elevar o nosso sabor, manter o sabor que adquirimos e elevar ainda mais. Ele traz a referência no versículo 34 sobre o tempero, sobre o sabor, sobre o sal. Em Mateus 5,18 ele deixa claro dizendo: você é o sal da terra. Jesus está dizendo: você tem propósito, você tem sabor. Qual o seu sabor? O seu sabor é um sabor de sal, um sabor que tempera, ou o seu sabor é o sabor de azedo, que quando alguém experimenta faz cara feia? Qual o seu sabor? Você pode elevar o seu sabor, quero ouvir um glória a Deus. Você pode elevar o sabor do cheiro do seu incenso, você pode elevar o sabor da sua adoração, você pode elevar o sabor da sua oração. Quem consegue sentir sabor quando você sente bom cheiro? Não é verdade? Quando você cheira aquele alho fritando com cebola, você já não sente o sabor do arroz na boca? Aleluia! Eleve o seu sabor. Ah, pastor, mas a vida não tem sido saborosa para mim. É por isso que eu sou amargo assim, é por isso que eu sou azedo assim, é por isso que eu sou franzido assim, é por isso que eu tenho a cara feia, fechada assim, porque a vida não tem sido saborosa para mim. Escuta, eleve o seu sabor apesar dos dissabores. Eleve o sabor que você tem para oferecer apesar dos dissabores que oferecem para você. Quero um aplauso que isso é possível na presença de Deus. Quando Jesus estava indo para a cruz, olha os dissabores que ofereceram a Ele: palavras, acusações, julgamentos, feridas, sangue, dor, desprezo, zombaria, todo o dissabor que Ele recebeu por mim e por você. Hoje Ele oferece o sabor da salvação, Ele oferece o sabor do reino, Ele oferece o sabor do Éden, Ele oferece o sabor do óleo da unção, Ele oferece o sabor do lírio dos campos, Ele oferece o sabor de uma ceia, uma mesa na presença dos seus inimigos, Ele oferece o sabor de uma mesa preparada para as bodas do Cordeiro. Ei, eleve o seu sabor acima dos dissabores da vida, cresça espiritualmente para a honra e louvor do Senhor Jesus Cristo. Deus não te quer amargo, fechado, isolado, carente, caído. Não, Ele não te quer menino como escravo. Não, Ele quer que você cresça. Ele quer que você cresça. Escuta o que a Escritura diz: o menino, enquanto for o herdeiro, enquanto for menino, enquanto for imaturo, ele está sujeito aos seus escravizadores, ainda que Senhor de tudo. Ele é herdeiro, tudo pertence a Ele, mas enquanto ele é menino, ele não recebe a autoridade para ele poder administrar tudo aquilo que o pertence. Mas quando ele cresce, o Pai confia a herança em suas mãos. Quer as promessas de Deus na sua vida? Quer as promessas de Deus na sua casa?
quer viver seguindo Jesus de verdade e aproveitando das promessas que Ele tem para você, cresça espiritualmente. Quanto mais você cresce, mais maduro você está. Quanto mais maduro você está, mais acesso às heranças do reino Deus tem para liberar na sua vida. Eu declaro em nome de Jesus um tempo de crescimento espiritual. Eu declaro em nome de Jesus um tempo onde suas convicções são esclarecidas, elevadas. Eu profetizo sobre a sua vida em nome de Jesus Cristo um crescimento, uma elevação da sua fé. Quero um amém bem forte. Eu declaro em nome de Jesus unção para você elevar os seus esforços, para você elevar a sua cruz acima dos confortos. Recebe em nome de Jesus. Eu declaro em nome de Jesus que você vai elevar o seu nível de relacionamento. Você vai parar de só se envolver com pessoa que traz dor, tristeza, traição, decepção, engano. Você vai parar, o seu nível de relacionamento será elevado, porque agora você relaciona com o Espírito Santo de Deus. Ele vai colocar filtro na sua vida. Dá um glória a Deus bem forte. Eleve o seu nível de comprometimento com o reino de Deus, mais do que o seu comprometimento com o seu próprio reino. Não viva só pela sua causa, viva pela causa de Jesus Cristo. Não existe causa mais excelente, e não existe outra pessoa para o seu lugar. Ele te deu a vida para você cumprir essa missão. Ele espera de você. Comprometa-se com o seu chamado, comprometa-se com o seu pastor, comprometa-se com a sua família, comprometa-se com a unção derramada na sua vida, comprometa-se com o reino de Deus. Eleve o sabor que você tem para oferecer, apesar dos dissabores da vida. Quem recebe, glorifica o nome de Jesus bem forte, bem forte, bem forte. Cresça espiritualmente. Recebe essa ordem do Espírito Santo para o seu homem interior. Cresça espiritualmente. Amadureça. Cresça. Crescimento espiritual não tem a ver com quantos anos de idade você tem. Crescimento espiritual vai além do Cronos. Isso refere-se ao quanto você toca da eternidade. Cresça, acesse, receba, desfrute, viva, creia das coisas que são do alto. Cresça. Deus tem crescimento espiritual para você. Pastor, tenho andado, tenho caminhado, a vida está difícil, não estou aguentando mais, tenho sido muito fraco. O que você precisa não é desistir, você não será vencido. A resposta é só você crescer e se tornar mais forte. Cresça espiritualmente em nome de Jesus. Cresça na adoração, cresça no louvor, cresça na intensidade, cresça no envolvimento. Não seja apenas quem fica admirando, quem fica olhando. A Bíblia diz que quem fica observando os ventos nunca semeia, e quem nunca semeia nunca vai colher. Deus não te chamou só para ser um admirador do que os outros estão vivendo, do que os outros estão fazendo. Deus te chamou para participar. Em nome de Jesus Cristo. Você pode ficar de pé no seu lugar. Nós vamos orar neste momento. Eu só quero te dar 1 ou 2 minutos para você preparar. Eu esqueci disso. Sua semente, suas ofertas.